Hanukkah, se você pegar em hebraico para o português, Hanukkah significa que descansaram em K. K é 25 na numerologia. Justamente 25 de Kislev. É quando o povo judeu pôde descansar, porque venceu a guerra dos Macabeus, ou Hashmonaeus, que tem uma pequena diferença que eu já vou explicar, contra os greco-assírios que tomaram Jerusalém, inclusive o templo, e estavam destruindo eles aos poucos, colocando lá idolatria. Hanukkah, descansaram dia 25 de Kislev. Qual era a mitzvah que mantinha uma luz sempre acesa? Ner Tamid, era a luz da menorá. A menorá, diferente da Hanukkah, como vocês estão vendo nesse vídeo, tinha 7 braços. Era feita de um ouro, mas não só ouro, era feita baseada numa peça inteira. Você não colava e soldava peças, tinha que ser feito a partir de um bloco inteiro de ouro maciço. A menorá era acesa, 7 braços e acontecia milagres. A vela do meio e você tinha 3 de cada lado, formando ao todo 7. A vela do meio, do azeite, a lamparina dela ficava com fogo apontado para os céus. As da esquerda, para a direita de vocês, apontava para o centro. E a da minha direita, que é a esquerda de vocês, apontava para o centro, mostrando que as luzes estavam para o centro, assim como tudo estava para Hashem, para Deus. É um milagre. Todo dia era aceso e nunca ficava apagada, porque já se trocava e mantinha aceso, se trocava e mantinha aceso. Quando os greco-assírios entraram e destruíram tudo, e terminou a guerra, a gente vai agora um pouco para o final da guerra para explicar o milagre mais falado, que é o do azeite, encontraram apenas um par Hashem, apenas uma pequena latinha de azeite puro e com a assinatura do sumo sacerdote que estava kasher, propício. Ok, estava lá, que durava um dia. Já sabiam, não precisava estar escrito. Um dia. Acenderam e ela ficou acesa por 8 dias ao todo. Foi decretado uma festa? Não. Hanukkah só foi decretado uma festa de acordo com a Torá oral, tratado de Shabat, no ano seguinte. Sabe por quê? Porque muitos milagres aconteceram na história do povo judeu, isso não significa que virou uma festa por si só. A abertura do Mar Vermelho é o 7º dia de Pessah, mas não foi feita uma festa à parte por ela. Quando Yoshua, menino Josué, estava lutando em Israel e pediu para Hashem para parar o sol, parar a lua, parou todas as constelações para ele continuar guerreando, não teve uma festa. Quando o Rio Jordão abriu para o povo judeu entrar em Israel, não foi feita uma festa. E assim vários e vários milagres. Por isso que os sábios decretaram a festa de Hanukkah, não quando o milagre aconteceu, porque milagre pode acontecer, se ele acontecesse espiritualmente no ano que vem. Os sábios viram cabalisticamente falando que a luz de Hanukkah voltou a descer para o mundo no ano seguinte, 25 de Kislev, também no ano seguinte. Então foi decretada já no primeiro ano seguinte a festa de Hanukkah, a festa das luzes. Mas esse foi um milagre. Qual foi o segundo milagre? A guerra. Olha que interessante, pessoal. Se você pegar a Torá oral, Tratado de Shabat, ele fala muito mais sobre o milagre da vela. E no finalzinho lembra que a gente venceu os greco-assírios como se fosse um detalhe a guerra. Já no Sidur, que também foi escrito há quase 2000 anos atrás, e a gente lê na festa de Hanukkah, Lanissim, Vela Purkan, e nos dias de... E a gente começa a ler Matitiel ben Yohanan, o grande Kohen Gadol, sumo sacerdote. Tem um texto no livro de rezas que a gente faz como acréscimo na festa de Hanukkah. E lá é o contrário. Lá é falado sobre a festa, que os puros venceram os impuros, os elevados aos rebaixados, os poucos venceram os muitos, os fracos venceram os fortes. Guerra, guerra, milagre da guerra, guerra. E no final... Eles acenderam velas em seus quintais, né? Nos seus quintais, essa é a melhor tradução. Ou seja, pessoal, o Sidur bate na tecla do milagre da guerra. Se a gente olhar minuciosamente, a gente poderia audaciosamente dizer que na guerra teve muito mais de milagre. Por quê? Porque o azeite era para acender um dia. E ele acendeu mais 7. Então, o primeiro dia não foi milagre, mas ele ficou aceso mais 7. 7 dias foram milagre. E aí você poderia perguntar, por que eu acendo por 8?
eu deveria acender por 7, porque o milagre mesmo foi ter acendido por mais 7 dias. O primeiro já acenderia de qualquer forma, mesmo sem milagre? A resposta é que o azeite que acendeu por mais 7 dias já era milagroso e especial desde o primeiro. Ok, mas isso foi um milagre. Maravilhoso, mas um. Na guerra era um milagre sem parar. E Eudite, que conseguiu pegar um comandante da Greco-Síria e dar queijo, salgou, embebedou e conseguiu matar ele, levou a cabeça dele. Os gregos começaram a ver, caramba, Hashem está fazendo um milagre para eles. Várias figuras nos céus que Hashem fazia, mostrando os gregos perdendo, mostrando os gregos sendo engolidos por animais selvagens, mostrando que eles iam perder. Hashmonaim. Pessoal, nós temos uma diferença na guerra entre os Hashmonaeus, os Hashmonaim e os Macabim. Macabim eram todos que se juntaram com a família dos sacerdotes para lutar por Deus. Mila Hashem Elai, quem está com Hashem vem comigo. Esses são chamados de Macabeus. Podiam ser sacerdotes ou não. Hashmonaim eram aqueles apenas da família do Matitiel ben Yohanan Kohen Gadol. E todos esses da família que eram os Kohanim que foram também para a luta. Era só milagre. Pensa em algumas centenas entre sacerdotes, que normalmente eram pessoas mais gordinhas, porque comiam muita carne, trabalhavam o dia inteiro no templo, não eram fazer um Cooper todo dia, não era malhação, não era soldado de guerra. E você pega Macabim, que muitos deles eram estudiosos da Torá, que não eram um Arnold Schwarzenegger da vida, né? Não era. E esses se juntaram e venceram centenas de milhares de soldados. Eu falo centenas de milhares, mas era mais de 1 milhão. Ou seja, eles venceram mais de 1 milhão de soldados. Eles deviam ter 200, 300, 400, por mais que não exista o número exato, era isso. Jogavam flechas e Hashem colocava o endereço certo e acertava alguém. Elefantes africanos utilizados para pisotear eram derrubados com rezas, com nomes de Hashem, com pequenas pedras. Os fracos venceram os fortes, os poucos venceram os muitos. No milagre da guerra, não foi visto apenas um milagre, foram vistos centenas de milagres. E eu até coloco aqui a minha audácia para dizer que possivelmente milhares de milagres aconteceram ao longo da guerra contra os Yevanim, os gregos, mas que era o império já de grecos sírios. Pessoal, a maior parte do povo judeu estava se helenizando, que no hebraico fica mais interessante, né? Era agregando. Vem da ideia de agregar. Quando você fala hoje em dia, temos que agregar sabedoria, é porque veio da ideia do Império Grego, que eles pegavam tudo que era de todo mundo, colocavam para si e diziam, nós estamos certos, a gente é o dono da arte, do teatro, a gente é o dono de tudo. Agregar vem de grego. Em hebraico é mityavenim, aqueles que se tornam grego. Em português ficou helenistas, os que se helenizaram. A maior parte do povo de Israel, largando a Torá, ou sendo proibido pelo Império Grego de estudar Torá, se entregaram para os gregos. E aqui vem a maior arma que eu falei para vocês na introdução desse vídeo. A maior arma dos gregos era escurecer os olhos do povo de Israel, arrancando-lhes a Torá. Esse era o poder dos gregos. Os gregos proibiram estudar Torá. Os gregos proibiram cumprir Shabat e os gregos proibiram que os pais fizessem Brit Milá, circuncisão judaica, nos seus bebês, que é feito ao 8º dia, dependendo de uma questão de saúde, pode ser feita depois. Mas no final das contas, a Torá fica para todo o sempre. Essa é a ideia da festa de Hanukkah. Se você pode acender uma vela mostrando a luz para que todo mundo veja, acenda. Se você está num andar tão alto que ninguém vai ver, que é basicamente acima de 10 metros, acima do 3º andar. Se você mora no 4º andar para cima e não tem vizinho de frente, é melhor você pegar na parte central da casa. Pega um buffet, uma bancada da casa, a própria mesa, acende a vela e as pessoas da casa vão ver. Isso significa propagar um milagre, porque o intuito principal do acendimento das velas de Hanukkah é propagar. Pirsuma denissa, que é a propagação do milagre. Ah, mas eu moro no 10º andar, mas eu tenho um prédio na minha frente que tem 10 andares e tem muita gente me olhando. Bota na janela também. Mesmo que você esteja no 40º andar. Se tem gente na tua frente, muita gente vai estar olhando, deixa. Ah, mas tem 5 pessoas. Também. Época de antissemitismo, como momentos que a gente está vivendo nesse ano, muito antissemitismo no mundo. E você não quer ficar se expondo, não tem problema nenhum.
coloca dentro de casa. Mesmo que você está no andar baixo e teria gente olhando, mas você quer fazer dentro de casa por questão de antissemitismo, no problem, coloca dentro de casa. Se você mora sozinho, também é considerado que você está propagando um milagre para si mesmo, mas o melhor é que mais pessoas vejam. Então, se você não quer colocar na janela, mas você mora sozinho, pelo menos chame alguém para ver as velas, tá? Chame alguém para ver as velas, como forma de propagar o milagre. O ideal é que você chame judeus para ver, porque o judeu tem a obrigação de fazer Hanukkah. Mas se você não tem como chamar amigos judeus, mas pode chamar amigos não judeus, se você mora num prédio com portaria, pode chamar o porteiro, também é uma forma de você falar, sabe por que dessa vela? Pessoa tal ou senhora tal, porque o povo judeu passou por tal sofrimento, mas a gente conseguiu vencer com a nossa luz, com a Torá, com a nossa resiliência, com a Hashem Todo-Poderoso a gente conseguiu vencer. E dessa forma você estará propagando o milagre de Hanukkah. Então vai Torá na veia, tudo de bom. Hanukkah Sameach, muito doce, muito alegre para você. Que a Hashem te abençoe com luzes, com milagres. Peça milagres para Hashem, principalmente os primeiros 30 minutos das velas acesas, e vai Torá na veia.